Você tem mais um minutinho para continuar adorando o Senhor? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos... Que a presença te acompanhe por detrás, do teu lado, contigo, e de dia e de noite, tu entrar, teu riso e teu choro é contigo, é contigo. Noite de resgate de identidade aqui. Minha oração para que Deus possa, nesta noite, tirar toda a distração, para que o Senhor possa enviar anjos guardando este lugar, que você agora se desligue de tudo e se ligue no trono de Deus. Porque falar de identidade, falar de crise de identidade, uma identidade disfuncional, é tudo o que nós estamos vivendo nesse tempo. Num tempo pós-pandemia, num tempo de muitas informações, num tempo que todos têm vozes, muitos estão perdendo o destino, muitos estão se perdendo no meio do caminho. Então nesta noite eu quero trazer uma palavra para o seu coração sobre identidade. A perda da identidade nos torna refém. Refém de quê, pastor? Refém de tantas coisas. Muitas das vezes, refém de nós mesmos. Refém de coisas e refém de pessoas. Por isso que muitos estão em crise. Ei, agora foi. Aplauda o Senhor pela comunicação aí. Galera dedicada, aleluia. Então, voltando ao tema desta mensagem, falar sobre identidade nesta noite. Nós precisamos resgatar, precisa haver um resgate. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Porque quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, acaba as crises, acaba as dependências emocionais, acaba as carências, acaba tudo, porque você entende quem é você em Deus. Eu vou pedir a Vivian para ler alguns versículos ali, para que você possa entender quem é você em Deus, para que você possa entender a sua origem, entender o destino que Deus está te levando, eternidade, salvação. Vivian, por favor, Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Criou o Senhor, nos criou imagem e semelhança. O próximo, Vivian. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Escolhido e separado por Deus. Está entendendo quem você é? Criação perfeita de Deus. Criatura de Deus. Filho de Deus. Pode ir no próximo, Vivi. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele. Próximo, Viva. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Próximo, Viva. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Próximo, Viva. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque naquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Começou a entender quem você é em Deus? A sua identidade está em Deus. Quanto mais eu entendo quem é Deus na minha vida, mais eu firmo a minha identidade, mais definido eu fico em Deus. Por isso que hoje é uma noite de resgate de identidade. Hoje é uma noite de você se encontrar com Deus. Hoje é uma noite de você restabelecer o seu lugar em Deus. Hoje quem estava perdido vai se encontrar aqui. Ah, pastor, vai se encontrar na igreja? Não, vai se encontrar em Cristo. Porque às vezes estamos dentro da igreja, mas perdido de Cristo. Já não vem para desfrutar neste culto, para entregar o melhor culto, Senhor, já vem se arrastando, porque se perdeu de Cristo. Identidade perdida. Por isso que é noite de resgate. Noite de resgate. Feche seus olhos, eu quero orar, quero liberar a palavra sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, está aqui teus filhos, Pai. Que haja um resgate dessa identidade que foi perdida hoje. Pai, o Senhor chamou, escolheu, convocou, separou cada um deles ali, antes do ventre, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor hoje venha trazer identidade de filho, que o Senhor venha firmar a identidade da tua igreja, dos teus filhos, em um nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor e diga amém. Interessante que precisamos ter uma identidade definida em Deus. Tem um texto que eu já preguei muito aqui nesta casa, que está em Números 13, no verso 30, deixa que eu leio para você, que diz assim: Caleb pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora, nós vamos conseguir. Nós já pregamos tanto aqui sobre os espias, e sempre os enaltecemos muitos 10 que desistiram, pararam no meio do caminho, que pararam nos gigantes, que pararam nos mais, nos poréns, que pararam nas dúvidas. Mas hoje nós precisamos entender quem nós somos, igual Caleb entendeu quem ele era. Caleb, o símbolo de Caleb significa fiel, que associa a estes valores: lealdade, coragem, honra, força, moral, firmeza, perseverança, constância. Isso tudo está nas características do nome Caleb. Então nós precisamos entender o que ele entendeu. O que ele entendeu? Sobre identidade, está em Deus. Ele estava firme numa promessa sobre os seus antepassados, que Deus tinha prometido uma terra que ia manar leite e mel para este povo. Todos os 10 pararam nos mais, pararam nos poréns, pararam nos gigantes, mas ele, identidade firmada, sabia quem ele era em Deus. Então não foram os relatórios que paralisaram Caleb, nem Josué. E a gente, quando tem a identidade em crise, ou uma identidade ferida, ou uma identidade indefinida, a gente começa a parar nos relatórios que são nos entregues. Quantos relatórios tiraram pessoas da igreja?
Quantos relatórios impediram pessoas de entrar à igreja? Relatórios de dúvidas, duvidosos. Só que quem tem identidade, ele não anda sobre relatório do que dizem, do que fala, de mais, de porém, de dúvida. Não, ele vive na certeza. Porque a Bíblia diz que Caleb disse: certamente possuiremos a terra que Deus nos prometeu. Você acha que o inimigo está preocupado com quem está lá fora? Ele está preocupado em tirar quem está dentro. Por isso que muitas das vezes ele vai trazer confusão na sua identidade, colocar dúvida na tua vida, para você se perguntar: quem eu sou? Estou perdido, o que eu vou fazer? Aí lança as distrações. Por isso que cada dia mais eu entendo que nós precisamos falar sobre isso, identidade dentro da igreja. Porque quando eu sei quem Deus é na minha vida, eu permaneço na missão. Eu não abandono a missão. Eu não aborto a missão. Eu não me corrompo no meio da missão. Por isso que é importante saber quem você é em Deus. Porque distrações virão, lutas virão, processos virão, relatório a todo tempo vão te entregar para fazer você parar, para te paralisar. Mas é quem nós somos. Quanto mais em Deus eu estou, mais firme eu fico na missão e garanto o meu destino, garanto a minha salvação. O inimigo quer tirar você da missão, quer tirar você do propósito, gerando dúvidas na sua vida, dúvida no teu coração, trazendo incertezas. E geralmente quem anda em crise de identidade, ele nunca quer ser ele em Deus. Ele sempre quer ser o outro, quer ter o que o outro tem, quer servir aonde Deus não chamou. Interessante que às vezes quando nós nos perdemos e entramos nessa crise, nós perdemos a visão daquilo que Deus tem para nós. Nós estamos no ano da multiplicação. Não haverá multiplicação se não houver uma amplitude da visão espiritual. Isso não é só a igreja, não. Estou falando na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua empresa, no seu trabalho. Deus tem muita multiplicação para fazer em nós. Não é a multiplicação que foi nos tirada, não. O que está faltando é a gente abrir a visão, abrir a mente. Deus tem falado muito comigo sobre nível. Existe um nível mais alto que Deus tem para nós alcançarmos. Só que o problema somos nós. O nível é isso aqui, ó. Já tem um nível mais alto que Deus quer me levar, quer te levar. Mas às vezes nós estamos tanto dentro de uma crise de identidade, não sabendo quem nós somos, perdido, que nós não conseguimos acessar, Vivian, acessar esse lugar. Por isso que nós precisamos entender quem nós somos: filho, direito, vínculo sanguíneo. Por quê, pastor? Identidade legitimada é a capacidade de exercer um direito ou cumprir uma vinculação. Efésios 2:13. Antes estávamos longe, hoje estamos perto, através de um vínculo sanguíneo, através do sangue que foi derramado na cruz, do alto preço que foi pago por mim, que foi pago por você. Então por isso que eu preciso entender quem eu sou. A maneira mais fácil de entender quem você é você olhar para a cruz vazia, para você entender o valor que você tem, o preço que foi pago por você. Nós falamos aqui de direito e de vínculo. Identidade legitimada no Senhor.
Aí você começa a arrancar todas essas dúvidas. Todas essas dúvidas. Por isso que Josué e Caleb entenderam. Porque entenderam quem era em Deus. O problema da nossa geração é esse hoje. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, o seu ministério rompe. A sua chamada rompe. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida acontece. Mas depende de quem? Depende de mim. Entender quem eu sou em Deus. Depende de você. E hoje a nossa geração está vivendo algo muito interessante, que é uma identidade disfuncional. Ou seja, um desvio de função. O que é disfuncional, pastor? Entenda isso aqui comigo. É algo usado incorretamente, onde a sua função foi totalmente danificada. Eu vi um pastor trazendo um exemplo sobre uma faca e sobre uma chave de fenda. E aquilo ali me chamou muita atenção. Eu estou trazendo para aplicar aqui nessa mensagem na sua vida. Por que me chamou atenção? Que muitas das vezes comigo já aconteceu. De repente com a maioria dos homens aqui já aconteceu. A gente tem algum serviço doméstico para fazer em casa. De repente mudar uma prateleira de lugar, ou desmontar um guarda-roupa, ou montar um guarda-roupa. Só que muitas das vezes a mala de ferramenta está dentro do carro, ou está no quartinho de ferramenta. Aí a gente, por preguiça, não, eu vou dar um de MacGyver aqui. Vou pegar uma faquinha de serra aqui no gaveteiro. Aí você vai com a faca de serra. Aquele parafuso está duro para sair, difícil sair. Aí você está com a faquinha lá, tentando tirar. Aí você empena uma faquinha. Aí você vai lá na gaveta, pega outra. Aí quebra a ponta da outra faquinha. Aí na terceira faca você vai e consegue tirar o parafuso. Empenou a faca também. Falamos de 3 facas. Falamos de trabalho exagerado, de muito esforço físico, excesso, trabalho descomunal, tudo por causa de uma preguiça de buscar uma ferramenta certa. E assim somos nós no ministério. Assim somos nós na chamada que Deus nos convocou para viver. Por isso que muitos estão vivendo a crise de identidade, porque estão exercendo funções erradas no corpo de Cristo, tentando ser quem Deus não chamou para ser. Exerce função que não foi chamado. Pastor, está pegando pesado? Estou trazendo muita verdade para você. Nós precisamos sair desse lugar de crise de identidade. Hoje eu sou uma benção, amanhã não. Hoje eu estou mais ou menos, amanhã eu estou cheio, amanhã eu estou vazio. Hoje eu estou vivendo de carência, hoje eu estou vivendo... Não, isso é crise de identidade, porque você está perdido em si. Você acha que eu não errei também? Não, já errei muito, irmãos. Principalmente quando o ministério está nascendo. A gente erra, porque quer usar faca ao invés da chave de fenda. Como assim, pastor? O ministério, quando está começando, a gente erra muito. Eu tocava cavaquinho, banjo, pagode, samba. Abriu igreja, não tinha quem tocar. Peguei um violão, fui para a internet. 4 notinhas, obrigado, meu filho, Deus abençoe. Vou botar mais um ar-condicionado aqui, irmãos. Quem está comigo? Vamos profetizar, irmãos. Que isso, vamos andar no profético. Vocês estão vendo o ventilador, já estou vendo forrado e ar-condicionado. Já estou vendo aqui, né, pastor Zé? Hein, Pablo? Aquele paredão ali, ó, um telão bem grande ali. Vamos lá. Aí, eu vou para a internet e aprendo 4 notinhas. Aí vou lá, eu vou tocar. Um montão de ministros saiu frustrado, porque eu começava no violão, daqui a pouco eu estava no cavaquinho, tocando igual cavaquinho e violão. Quantos não se frustraram?
Espera aí, não tem ninguém para pregar hoje. Aí tem um excelente porteiro de honra, chega meia hora antes do culto, faz tudo, organiza tudo, mas ele sabe quem é ele em Deus. Ele se contenta em servir na portaria e serve de uma honra que é difícil alguém o superar lá. Aí pela necessidade, vai lá, prega hoje. Ele sobe, lê um versículo, gagueja meia hora, não prega nada, você frustra a pessoa. Cadê a pessoa? Desapareceu. Nem crente quer ser mais. Por quê? Necessidade. Em vez de buscar a ferramenta certa, faquinha de serra. Exercendo lugares que não fomos chamados. Trabalhando em lugares que não fomos convocados. Cada um tem uma identidade em Deus. Eu tenho uma, o pastor Valdec tem a dele, a Vívia tem a dela, a Priscila Maia tem a dela. Eu sou apaixonado, eu gosto de ver os itinerantes aqui, a Priscila, o pastor Pablo, prega no azeite, o céu desce. Não dá para mim. Eu tenho que reconhecer, né, pastor? Se eu for tentar fazer isso aqui, eu vou só gritar, não vai sair nada. É o que Deus chamou eles para fazer. Eu não, eu tenho minha forma de pregar, mais direcionando. Mas para mim não me frustrar, eu tenho que entender quem eu sou. Eu não posso caber naquilo que eles fazem. Isso aqui tem tirado muita gente de igreja, irmãos, porque muitos estão frustrados com uma identidade disfuncional, exercendo aquilo que não foi chamado, fazendo o que não foi chamado. E se a gente não alinhar isso, não trazer isso para o lugar certo, a gente vai perdendo pessoas vão se frustrando no meio do caminho, e a gente vai vivendo uma fé doente, não vive uma fé sadia. Por isso que na crise da identidade, quem reina é a orfandade. Porque nós passamos a ser governados, então, por aquilo que o Espírito está trazendo em nós. Nós passamos a ser governados pelas nossas frustrações, pelas nossas carências, às vezes pelas as nossas ofensas. E com isso se perdemos do propósito que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos hoje, em nome de Jesus, firmar nossa identidade em Deus, uma identidade sem comparações, uma identidade que vai entender, Deus me chamou para isso, eu vou fazer isso, isso aqui eu sei que eu fui chamado para viver isso. E quando nós nos encontramos em Deus, irmãos, tudo rompe, tudo acontece, tudo rompe, tudo acontece no seu chamado, no seu ministério, na tua casa, em tudo aquilo que você colocar a mão, Deus vai fazer acontecer. Identidade definida, ela te torna o que, pastor? Um autor, alguém que entendeu quem é Deus na vida dele, quem entendeu que a autoridade de Jesus, que ele vai usar e desfrutar dela. Por isso que precisa ter uma identidade definida para você saber quem você é. Tiago 4, no verso 7, a Bíblia diz: submetam-se a Deus. Lembra, pastor Valdec, naquela conversa? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus. Sujeitar, ser dependente de Deus. Shema no hebraico, obedecer, dar ouvido. Dar ouvido, é dar ouvido a Deus. Por isso que quem ouve sabe quem é. Quem para ouvir sabe quem é em Deus. Quem para ouvir sabe quem é em Deus. Romanos 10, 17. É pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus que nós geramos fé. Então preciso ouvir.
quanto mais eu ouço sobre Deus, mais nele eu fico. Mais dele eu me acho. Mais nele eu me encontro. Isso é identidade definida. Aí você deixa de ser refém de si próprio. Você deixa de ser refém de coisas. Você deixa de ser refém de pessoas, porque você sabe quem é você em Deus. Você tem uma identidade definida. Você passa a ser o autor da sua vida. Você passa a governar as suas emoções, governar seus sentimentos, governar a tua vida nos momentos de tribulações, de lutas. Você permanece na missão. Por isso que você precisa ter essa identidade definida, saber quem é você em Deus. Olha só a identidade indefinida, o que ela causa. Olha as características de quem tem identidade indefinida. Não precisa levantar a mão para ninguém te ver. Eu também já estive nesse lugar. Eu já precisei também de aplausos dos outros. Eu já precisei também de aprovação dos outros. Eu já tive também a minha identidade ferida. Eu já tive crise de identidade também. Mas isso aqui foi uma pérola para mim. Quando eu fui estudar sobre isso, identidade indefinida. Indefinida é uma pessoa vaga, incerta, duvidosa, bambo, temporário. Uma hora eu sou passageiro. Não consegue se encontrar em lugar nenhum, não consegue parar em lugar nenhum, não consegue firmar relacionamento nenhum, não consegue parar em empresa nenhuma, não consegue parar em lugar nenhum. Identidade indefinida. Problema não é a igreja, problema não é o seu trabalho, problema não é o seu relacionamento. Não, o problema é que você não sabe quem é você em Deus ainda. Identidade indefinida. Eu fico muito preocupado que quando a pessoa tem uma identidade indefinida, ela não se torna um autor, quem vai governar, vai dar destino, vai dar caminho para outras pessoas. Não, ela se torna um ator. Um ator que vai representar muito bem. Um ator que não consegue ser de verdade, só sabe representar papéis. É igual novela. Hoje ele é o mocinho, amanhã ele é o bandido, amanhã ele não sabe quem é. Ele é aquilo que colocam sobre ele. Ele é o rótulo que colocam sobre ele. Ele é a posição que colocam sobre ele. Mas não é o autor daquilo que Deus tem para ele. Por isso que nós precisamos definir, entender quem nós somos. Porque quando nós somos definidos em Deus, nós permanecemos no propósito, permanecemos na missão. Em Mateus 27, no versículo 24 ao 25, pode ler, Vivian? Mateus 27, versículo 24 e 25. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos e Jesus. Aqui você vê Pilatos lavando as mãos, se livrando, ou dando autoridade que era dele para outros, para a multidão. E não se engane, multidão não é a voz de Deus. Pilatos lava as mãos, mas aí você vê Jesus ofertando, entregando as suas mãos. Pega os cravos, crave, pregue. Autor, sabe quem era, sabia a missão que estava,
Sabia o que Deus queria fazer? Resgatar. Me resgatar, te resgatar. O ator, ele sempre vai lavar as mãos, mas o autor, ele entrega, crucifica, prega. Quem é você hoje? É um ator na sua vida real, ou é um autor da sua vida, que está pronto para ser pregado, se possível, mas vai permanecer na missão, vai permanecer no propósito, entendeu aquilo que Deus tem para você? Por isso que é tempo de nós encontrarmos com Jesus, entendermos quem nós somos em Deus. Um lava as mãos, outro entrega as mãos. Enquanto uns lavam, outros entregam. Uns lavam e outros entregam. Que seja feita a vontade do Pai. Que seja feita a vontade do Pai. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade do Pai. Isso é definição, irmãos, de identidade. Isso é saber quem é em Deus. Algo também que tem mexido muito comigo. Num tempo de muitas informações, num tempo de muita voz. Todo mundo tem voz, todo mundo sabe, todo mundo faz, todo mundo dá pitaco, todo mundo fala. E a Bíblia vai ficando de lado com isso. Sabe o que está acontecendo com a nossa geração? Por isso que uma geração está se perdendo muito, porque essa geração tem perdido as suas referências. Uma vez eu sentei com o meu pastor e ele disse para mim assim: você quer que eu te ajude? Te dou umas direções? Quer caminhar comigo? Quero. Desigrejado quase 2 anos. Estamos juntos. Primeira mesa. O que você lê? Quem você ouve? Eu falei, ué, você quer andar comigo? Quer direção? Vou te dar direção. Irmãos, mexeu comigo. Fui confrontado ali. Não, você não vai ler mais isso. Você vai começar a ler isso aqui. Você não vai ouvir mais isso. Você vai começar a ouvir isso aqui. E vamos caminhar junto? Vamos. De imediato, aquilo me constrangeu, assim, que eu falei, acho que eu não quero mais não. Mas depois eu entendi que alinhamento gera dor, que para mim viver aquilo que Deus tinha para mim sozinho não ia conseguir. Eu precisava de pessoas que já andou mais que eu, que já viveu mais que eu, que já passou nos lugares que eu ia passar. Então eu falei, não, estamos juntos. Você vai ser uma referência para mim agora. Meu modelo sempre é Jesus. Sou apaixonado em Jesus. Mas nós precisamos de referências aqui na terra. Precisamos de pessoas que vai chegar, que não vai passar a mão na minha cabeça, vai me dar um beijinho, vai falar assim aqui, peraí, Fernando, tá errado, faz assim, meu filho, faz assim, sabe por quê? Porque lá na frente, você vai ver a bênção que você vai viver. Pastor, por que você está falando sobre isso? O profético, ele antecipa o profeta. Você entender melhor aquilo que Deus tem falado muito no meu coração. Se eu for só o profeta chegar aqui, só corrigir, só bater, mas não der uma direção, eu sou profeta, mas estou sem o profético sobre mim. Mas eu, quando tenho o profético sobre a minha vida, eu sou igual João Batista, raça de víbora. Mas se arrependa, porque o resultado é outro. Eu dou a correção, mas após a correção preciso dar um destino. Por isso que profeta para mim, que vem só com a exortação, que vem só batendo, mas não dá um destino, eu fico pé atrás. Por isso que você tem que observar quem fala no seu coração, quem te conduz, quem pega na tua mão, quem está disposto a ser pregado por você.
sobre isso, irmãos. O profeta tem que carregar o profético, porque é o profético que antecede o profeta. A raça de víbora, arrependei-vos. Destino, arrependimento, salvação. Então não é só acusação, não é só crítica, não é só dedo na cara, não, é direção. Está entendendo como é que falar de identidade é muito mais profundo do que a gente imagina? Falando de identidade, eu estou entrando para referências agora aqui, falando sobre referências contigo. Enquanto Abraão era referência de Ló, prosperava, vivia o melhor dessa terra, mas no dia que ele se perdeu dessa referência, ele fez uma escolha. As vistas, né, pastor Rogenil? Tem uma campina ali, tem água ali, tem tudo ali, eu quero aqui. Mas o final dessa campina dava em Sodoma, terra da destruição. E qual foi a bagagem dele? A volta dele, a esposa, estátua de sal. E o filho pródigo? Não quero mais o Senhor, meu Pai, como referência. Eu quero ir curtir minha vida, eu quero ir para a balada, eu quero usufruir da vida, quero curtir. Se perdeu da referência, foi. O que voltou na mala dele? Comida de porco. Se perdeu das referências. Então não se perca da referência. Quando você se perde da referência, você perde a identidade também. E hoje, dentro desse tempo, a gente vai aprendendo tanto com algumas experiências que a gente vai passando no meio do caminho, vivendo no meio do caminho. Hoje tem muita gente perdida, mas não é perdido por acaso. Uns se perderam propositalmente, porque não quiseram direção, não quiseram estar vivendo um tempo de alinhamento. E quando a gente não quer viver um tempo de alinhamento, a gente anda sozinho. Aí você começa a andar pelas vistas, desejar aquilo que está vendo. Eu falei no início da mensagem que para nós alcançarmos uma multiplicação, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ampliar a nossa visão, uma visão espiritual, uma visão sobre a vida. Não estou falando de andar sobre as vistas, estou falando de ampliar a visão, uma visão. Identidade definida fala de visão clara, fala de um encontro genuíno com Deus. Porque Saulo andava pelas vistas, mas depois que teve um encontro com Jesus, que o cegou, ele entendeu o que era andar por visão. Então tem pessoas que Deus precisa cegar, tirar coisas para poder encontrar Jesus, para ter uma visão aberta sobre Deus. E eu profetizo que não seja você que esteja vivendo esse tempo ao ponto de Deus ter que tirar coisas de você, para que você possa ampliar a visão, para enxergar Ele de verdade. Mas é interessante que você vai depois estudar, ler sobre o cego de Jericó. Aí você está vendo ali um cego, mas que tinha visão. Por que, pastor, ele tinha visão? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, não era surdo. Se a fé vem pelo ouvir da palavra, então ele estava com a visão bem clara sobre Jesus. Barulho fazia todo dia. Gente, multidão passava todo dia no mesmo caminho. Mas quem está com o ouvido aguçado tem uma visão clara. E ele falou assim: opa, não, eu conheço barulho, mas hoje o som está diferente. Jesus de Nazaré está no meio. Era cego das vistas, mas tinha uma visão clara espiritualmente. Por isso que quando se fala de identidade, fala de visão espiritual. Por isso que eu quero profetizar hoje, neste domingo, que a tua visão espiritual seja clara.
Eu quero profetizar hoje que caia as escamas espirituais da tua vida, que caia as escamas dos seus olhos, em o nome de Jesus, que você possa enxergar a visão espiritual, a plenitude de Deus sobre ti, que você possa entender a grandeza daquilo que Deus tem para você. Existe uma promessa, existe uma Canaã para todos nós. Só que às vezes Deus precisa nos cegar no meio do caminho. Porque não foi somente cegar Saulo, foi fazer Saulo descer. Teve que se humilhar, teve que ser carregado por outra pessoa, teve que descer, ainda teve que ir a uma rua chamada direita, e um homem chamado Ananias impor as mãos nele para que ele voltasse a ver. Então todo um conjunto. Às vezes a nossa visão não é clara, não é expansiva, porque de repente falta ter um encontro com Deus, para que você possa descer mais um pouquinho, para que você possa perdoar mais um pouquinho, para que você possa reconhecer Deus mais um pouquinho. Está entendendo a magnitude do que nós estamos trabalhando hoje em nossos corações, em nós? Porque a palavra que vai aí primeiro vem aqui, primeiro ela corta aqui, ó. Mas o que Jesus está fazendo conosco? Nós somos a geração que está vivendo um grande avivamento. Nós somos uma geração que vai ganhar muita vida para Jesus. Nós somos uma geração que já está vendo cura acontecer, que já está vendo milagre acontecer, que já está vendo Jesus mover tanta coisa. Por isso que cada dia mais seremos mais exigidos a ter uma visão clara do que é reino de Deus, ter uma visão clara do que é o Evangelho de Cristo. Por isso que não dá mais tempo para a gente viver de crises de identidade. Hoje eu sou, amanhã eu não sou. É porque você não está em Deus. Submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se, obedeça. No hebraico chama, dá ouvido às coisas que são de Deus. Aqui vai te colocar na missão. Submeta-se, obedeça a voz de Deus. Resgate de identidade nesta noite aqui. Pessoas que estavam aqui com a identidade indefinida, bambo, passageiro, hoje eu sou, amanhã eu não sou, será que vai, será que não vai? Entrou aqui cheio de dúvidas, vago, vivendo as incertezas da vida. Porque quando a gente tem identidade indefinida, a gente não consegue viver, não consegue ser cobrado ou exigido, porque dói, é crise de identidade. Por isso que muitos pulam de galho em galho, por isso que muitos pulam para a igreja de outra igreja, porque o tempo de vencer a crise de identidade e ser exigido por Deus, não aguenta. A Bíblia diz: quanto mais dado, mais cobrado. Então, quanto mais eu quero, eu preciso ter minha identidade tão firmada em Cristo, para ter o discernimento e o entendimento que eu serei mais exigido, que eu serei mais cobrado. Isso é reino, isso é submeta-se a Deus, é Bíblia. Submeta-se a Deus, submeta-se a Deus, firma sua identidade nisso, submeta-se, obedeça, sujeito, dê ouvido a Deus, seja dependente de Deus. Só assim que nós vamos sair dessa crise de identidade que a gente vive. Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre a tua vida hoje. Eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, sabe por quê?
você não é um qualquer. Você é filho de Deus. Você foi escolhido, separado para viver as maravilhas de Deus. Você foi comissionado, convocado. Filhos servem por honra, fazem com excelência. Às vezes você não consegue se firmar, porque ainda não aprendeu, se submeteu, se sujeitar a Deus. Eu vou falando algumas coisas aqui. É noite de cura da alma, não é, irmãos? É uma noite que Deus está curando almas aqui. Ou é só a minha que curou? Então eu queria que você fosse corajoso agora, porque quem tem identidade definida, quer definir sua identidade, tem coragem. Tem coragem, se compromete em sair do seu lugar e vir aqui na frente. Da forma que eu for trazendo aqui algumas palavras que você sentir que está falando contigo, entenda que é Jesus visitando você agora, que é o Espírito Santo vasculhando a sua alma e querendo te curar dessa crise de identidade. Aí você vai vindo aqui à frente, vai vindo. Eu testemunhei, eu já vivi muito essa crise que eu estou pregando hoje. Pessoas que têm dependência emocional, vive na dificuldade de se pôr de pé, vive numa crise emocional. Hoje eu estou bem, amanhã não sei como é que vai ser o meu futuro, vive perdido em si. Tem alguém nesta noite? Se tiver, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, para que venha cair essas barreiras. Pessoas que vivem de crise emocional, não sabem quem é. Hoje eu sou, amanhã não. Sai do seu lugar, vem aqui na frente.